Algumas pessoas são mais tímidas, são mais retraídas, não gostam tanto de convívio com os outros, e isso não é problema nenhum. Mas quando o medo sobre o que os outros pensam a seu respeito é tão grande ao ponto de trazer algum prejuízo para a tua vida, isso deixa de ser uma timidez e passa a ser um transtorno chamado fobia social. Na fobia social, existe um medo muito intenso de uma ou mais situações em que a pessoa se sente exposta e observada, avaliada e julgada pelos outros. Como, por exemplo, falar no telefone, conversar com desconhecidos, ir numa festa, numa confraternização, paquerar. E a situação mais comum de todas de causar esse medo é falar em público. Falar em público é a situação mais comum, já que você realmente está sendo o centro das atenções e realmente vai ter muita gente que pode te julgar ou te criticar. Então, o principal sintoma da fobia social é um medo exagerado de situações sociais ou de situações de desempenho, como, por exemplo, falar na frente dos outros, apresentar um trabalho para a turma. E esse medo acontece por causa que a pessoa tem medo de passar vergonha, tem medo de ser humilhada, de ser criticada, de ser ridicularizada pelos outros. E sempre que a pessoa é exposta à situação que ela não gosta, ela fica muito ansiosa. Ela pode tremer, pode ficar vermelha, pode gaguejar, pode dar branco, pode ter vontade de ir ao banheiro. Ela vai ter vários sintomas de ansiedade e pode até mesmo ter um ataque de pânico nessas horas. Além disso, a pessoa sabe que o medo é exagerado, sabe que o medo é irracional, mas não consegue controlar isso. Ela faz todo o possível para evitar as situações que ela não gosta. Então, por exemplo, um estudante que tem fobia social vai fazer todo o possível para não apresentar o trabalho. É aquela pessoa que prefere montar o slide, que prefere escrever o texto, tudo menos ter que falar na frente da turma. Quem não gosta de situação social de ir em festa, de ir em bar, vai evitar o máximo possível ir nesse tipo de lugar e quando vai querer voltar para casa o mais rápido possível. Às vezes até passar mal e usa isso para poder voltar para casa. E na fobia social, para diferenciar de uma timidez normal, você tem que ter algum tipo de sofrimento clinicamente significativo, tem que trazer algum tipo de prejuízo para a pessoa. Então, por exemplo, tem gente que não conclui faculdade, não conclui pós-graduação por conta disso, que vai buscar trabalhos que são mais isolados, que são mais solitários, justamente para não ter que interagir tanto com outras pessoas. Tem gente que não consegue arrumar namorado ou namorada por conta da fobia social. Então não é simplesmente uma timidez, não é uma coisa assim que tem que enfrentar. A fobia social é algo que traz um sofrimento muito grande para a pessoa que tem esses sintomas. E para fazer o diagnóstico em menores de 18 anos de idade, tem que ter uma duração mínima de 6 meses. Com a personalidade está em muita transformação ao longo da infância e adolescência, você tem que ter um período mínimo de 6 meses para pensar nesse tipo de diagnóstico. Como que a doença evolui? O mais comum, de longe, é início dos sintomas na infância ou na adolescência. Aquela pessoa que sempre foi mais tímida, sempre foi mais quietinha, mais retraída, ou então que sofreu muito bullying na escola por alguma característica física, social, racial, e a partir daí passa a ficar com muito medo do julgamento dos outros. A evolução varia muito. Até metade dos menores de idade que desenvolvem a doença vão ter uma melhora, mas outra metade vai ter um curso crônico. Os sintomas vão persistir ao longo da idade adulta, a não ser que ele entre em um tratamento. E muita gente não busca tratamento para essa condição justamente por não imaginar que é uma situação que pode ser tratada. A pessoa não imagina que pode ter ajuda profissional para esse tipo de caso. E a fobia social pode ser circunscrita, a pessoa pode ter medo de uma única situação ou pode ter medo de várias situações sociais.
O tipo generalizado em quem tem medo de várias situações sociais, naturalmente que é mais grave, que é mais comprometedor do que quando a pessoa tem medo de uma única situação. A prevalência ao longo da vida é de 5 a 12%, tão comum em homens quanto em mulheres, e é muito comum ter comorbidade com outros transtornos mentais. Além da fobia social, a pessoa também desenvolver depressão, desenvolver outros transtornos de ansiedade. E algumas pessoas acabam caindo no uso do álcool. Quando a pessoa bebe, ela se sente mais confiante, se sente mais confortável de falar com os outros, perde o medo dos outros. E algumas pessoas podem virar alcoólatras de tanto beber para tentar lidar com as situações de fobia social. O tratamento é feito com psicoeducação, explicando a respeito do transtorno. Existem vários grupos de apoio que podem ser benéficos para a pessoa. E as duas grandes bases do tratamento: terapia e medicação. Pode ser usada a terapia sozinha, pode ser usada a medicação sozinha, pode se usar a combinação dos dois. Pessoalmente, eu sempre recomendo terapia, já que a terapia pode trazer ganhos muito mais a longo prazo do que a medicação. Os medicamentos que se usam para a fobia social são principalmente antidepressivos, pode-se usar calmantes ou propanolol em algumas situações específicas, mas a base do tratamento medicamentoso é com antidepressivo. Então, em resumo, a fobia social é um medo muito exagerado, muito acentuado do julgamento, da crítica dos outros em determinadas situações em que a pessoa se sente exposta, como falar na frente dos outros, falar com desconhecidos, ter que apresentar palestras, comer na frente dos outros, escrever na frente dos outros. E o tratamento é feito principalmente com terapia, sendo que a medicação também pode beneficiar parte dos pacientes.